Então a gente vai falar sobre esse tema, né? O que você é não é suficiente para ter o que você quer. E por mais que a gente fale que o desenvolvimento pessoal ele tem muitas etapas, ele tem muito erro, tem muito aquela coisa de ratinho no labirinto, né? Tentativa e erro, tem muito. Mas se você continua, se você persiste, você chega lá. Sabendo você que essa persistência, ela não tá em bater com a cabeça no mesmo, né, igual o ratinho. Ele vai procurando outras possibilidades. Tem muita gente que passa a vida fazendo as mesmas coisas, errando no mesmo lugar e fica reclamando, né? Porque reclamar é muito mais fácil. Não pense você que as pessoas se juntam, vamos fazer um grupo aqui de desabafo. Isso não é para elas melhorarem, não. Isso é um fortalecimento da fraqueza, digamos assim, né? Eu sou muito a favor de que você fale isso, por exemplo, numa sessão de coaching, com psicólogo, com psicanalista. Aliás, eu vou trazer meu psicanalista aqui, já convidei, ele vai vir para falar para vocês muita coisa que se explica, né, na psicanálise. Também sou estudante de psicanálise. E aí tem muita coisa que a gente vai ver e tá arraigada nessas crenças, nessa não resistência em mudar. E aí esse processo acaba sendo demorado, longo, difícil, muito mais pela forma como você lida do que por ele em si. Então a gente fica preso lá quando a gente era criancinha, os medos que a gente tinha e tudo, e a gente não evolui porque não se permite de fato evoluir. Então, esse lance do que você não é o suficiente para ter o que você quer, quando eu entendi isso, me ajudou demais, abriu muito minha mente, porque eu achava que era o suficiente. Afinal de contas, você, todo mundo, a gente se acha muito bom, tem muito amor para dar, tem muita bondade no coração, tem um bom humor, uma inteligência, um quê de ser especial. E na verdade isso é o que a gente entende no senso comum como ego, né? E esse ego, ele te leva a acreditar em coisas que às vezes nem são verdades, porque você não conhece outras pessoas tanto quanto você conhece a si mesmo. Então você se supervaloriza. Vamos lá, eu não tô falando pra você que você tem que se desvalorizar, não. Só tem que ser o valor real, tá? Não é se desvalorizar e nem supervalorizar. Porque não adianta nada você falar pra mim, eu me amo, eu me valorizo, e o primeiro vagabundo que você vê, você apaixona e vê conexões que nem existem. Isso acontece com muita frequência, né? A gente tem uma química na cama. Cara, você tem química na cama com um monte de gente, é porque você não tá se dispondo a isso. Mas a escassez leva a esse tipo de crença. Bom, e aí aquilo vira seu universo, né? Aquela pessoa, aquela coisa vira seu universo. Ao passo que você também é um universo para você. Quando a gente estuda a mente humana, que é o meu carro-chefe, é para isso que eu vivo, é isso que eu faço, você começa a ver que todo mundo se acha a última Coca-Cola do deserto. Mas todo mundo tem uma supervalorização de um lado, e quando é para colocar em prática, a prática delas, das pessoas, costuma ser muito, muito incoerente com o que elas pensam sobre si. Então, todo mundo vai por esse lado, né? Claro que uma pessoa gostaria de ficar comigo. É óbvio que eu sou uma pessoa interessante, porque ela só conhece de fato ela. Só ela sabe o que ela pensa. E tipo assim, é como se você estivesse meio que conversando com um irmão gêmeo. Mas não só gêmeo fisicamente, gêmeo inclusive mentalmente. Não sei se tá dando pra vocês entenderem, se tá parecendo papo de maconheiro. Mas é por aí. Então, você é um universo, você se acha o máximo porque você é o máximo que você conhece. E quando você vai estudando a mente humana, vai por exemplo, estudando biografias de gênios e tal, você vai vendo a incompatibilidade. Muitas vezes eles nem acreditavam que tinham o potencial que tinham. Ou, muitas vezes, eles supervalorizavam esse potencial, mas não conseguiam mostrar e conseguiram só no final da vida. E aí é porque a pessoa precisa de reconhecimento, fica focada nisso. Muita gente é assim. Aliás, eu diria que a maior parte das pessoas é assim.
focada em reconhecimento. Pode até não ser reconhecimento geral, mas é um reconhecimento de muita gente. Ah, isso aí, ó, estão dando like porque estão se identificando com essas falas. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes para você evoluir, aliás, provavelmente para você evoluir, você vai ter que abandonar algumas coisas, muitas coisas, e talvez abandonar até a si mesma, no sentido, não é abandonar de largar, tá? Abandonar essa pessoa que tem um monte de ranço, tem um monte de preguiça, tem um monte de mania, tem um monte de crença. Essa pessoa, ela vai ter que morrer para se transformar em outra. Entende? Ela precisa dessa. Quando um bebê tá para nascer, ele também morre, né? Eu já falei sobre isso aqui. Ele aquela vida que ele conhece morre. Que é uma vida onde ele não precisa chorar, não precisa. Não tem fome, não tem nada. É uma existência plena, né? E aí, a partir do momento que ele nasce, já é difícil nascer. Seja de cesárea ou de parto normal, é difícil. No parto normal, ele passa pelo processo natural. Então, eu sinceramente acredito que seja muito melhor, cientificamente parece ser. Desde que seja um parto natural, não agressivo, né? Senão dá na mesma da cesárea. E aí, quando ele nasce, ele descobre um mundo. Imagina isso, gente. Imagina você num lugar quieto, silencioso, feliz e pleno, né? Não tem necessidade, não tem nada. E aí, de repente, você nasce. E você tá de frente para um mundo que você não sabe linguagem, não tem comunicação com nada. E quando o médico, a parteira, a enfermeira entrega o bebê para a mãe dele, ali é a certeza de que ele vai sobreviver, porque é assim na natureza, né? Se a mãe não cuida, por algum motivo, na natureza, quando, por exemplo, nasce com algum defeito, com uma deficiência, a mãe não costuma cuidar. E aí, ali, aquele bebê, ele tem certeza da sobrevivência, tá? E aí, por isso, muitos bebês vão ficar quietinhos e tal. Então, nascer é difícil, tanto pro bebê quanto para você que tá aí vivendo uma situação difícil, uma situação que você que você acha que não procurou, mas o seu comportamento repetitivo te levou a isso. E não pense você que você tá aí porque é um karma. Pode até ser, eu só não tô entrando nesse mérito, tá? De um karma de outras vidas, né? Porque você é azarada, dedo podre. Não, você tá aí. Qualquer pessoa está onde está porque fez muito para estar. Fez muito. Ou deixou de fazer muito. Então ela repetiu muito erro. Ou seja, erro por atitudes erradas ou por negligência em relação à própria vida. Deixou de escutar. Deixou de se observar, de se ver, de se dar a importância que uma pessoa que realmente é especial se dá. Não é verdade? Senta o dedo no like aí pra me mostrar que é verdade. Bom, isso que eu quero dizer, quando você decide nascer para esse novo mundo e ser essa nova pessoa, vai doer. Vai doer, você vai ter dúvidas, vai acontecer um monte de coisa que você não está esperando. Dificilmente vai acontecer coisa boa nesse caminho. Vai acontecer, mas assim, talvez aconteçam mais coisas ruins. E você tem que estar preparada para isso, porque você não está em busca de paz e sossego, não agora. A paz e o sossego, elas vão vir através das conquistas que você vai adquirir, do aprendizado que você vai ter. Mas não foca só nisso. Tipo, tem gente que se ferra, para não falar outra palavra. O importante é que eu aprendi. Aprendeu? Não aprendeu nada. Provavelmente vai incorrer no mesmo problema de novo daqui a um tempo. Pera aí um pouquinho, gente. Aglaia, pede pro seu irmão falar mais baixo. Ou de preferência não falar, porque ele fala alto pra caramba. Voltei. Agora. Então, pessoal, quando você decide encarar esse novo... Vocês estão rindo, né? Quem tá rindo pode estar encher de coração aí.
quando você está disposta a ser essa nova pessoa, a encarar esse novo mundo, você vai ter sofrimento. Não tem na Bíblia, né? Nesse mundo tereis aflições. Tereis aflições. Vai ser assim por muito tempo. Muitas vezes você vai passar por isso. E ok, faz parte. Vocês estão rindo, né, cambada? Gente, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. O meu filhinho, é esse que tá falando alto pra caramba, tá jogando videogame e falando, né, com os amigos pelo fone. Ele vai fazer 18 anos em 1 hora e pouca, né? Já são 10. Então, em 2 horas. Eu já sou mamãe de um adulto. Falei pra ele cometer os crimes dele essa noite, antes de meia-noite. Então, a gente precisa... E eu tive meus filhos de parto natural. Então, tudo isso que eu tô explicando pra vocês sobre nascimento... Eu né, fui parteira urbana, enfermeira obstetra por muito tempo. Então, eu pude vivenciar isso dentro, né? Sendo essa pessoa que tinha um filho e nesse processo todo. Quanto também vi isso acontecer com outras mulheres, outros bebês, né? Poder presenciar tudo isso que eu tô falando aqui realmente é experimentado. Não só as dicas que eu dou pra vocês, mas as experiências de vida, digamos assim. Então, a vida, a vida de uma pessoa que se propõe a se melhorar tereis aflições desse mundo. Não vai dar pra fugir, não tem atalho. Os atalhos que você pode pegar são assim, por exemplo, pegar dicas, aplicar, né? Porque tem gente que fica vendo tudo quanto é vídeo na internet, vê vídeo de gente que nem tá falando especificamente pra ela, vê vídeo de todos, por exemplo, né? Você quer ter uma liberdade emocional. Aí, de repente, você tá vendo vídeo de ensinando a conquistar alguém, né? Não é aquele vídeo pra você, mesmo que aquela pessoa em outro momento fale outra coisa sobre desenvolvimento de fato. Então, assim, muita gente chega nessa, como foi meu caso, e é o caso, acho que de todo mundo aqui, por um sofrimento por causa de homem. Ou até por outros sofrimentos, né? Mas principalmente por causa de homem. Mas entenda que você não vai poder ficar nisso, tá? Talvez você conquiste esse cara, talvez você não conquiste esse cara. E é aí que eu quero chegar. O que você não é suficiente para ter o que você quer. Você tem a matéria-prima, você tem as ferramentas, você tem linguagem, você tem inteligência, você tem a indignação, né, talvez por ter sofrido, você tem a raiva, talvez, por ter sofrido. Isso pode ser ferramenta, pode ser usado, tá, no começo desse processo. Você tem a feminilidade ou charme que ainda não foi descoberto, que você precisa liberar. Na verdade, essas coisas só estão presas. Elas já existem, muitas coisas já existem em você e precisa deixá-las irem. Deixá-las virem, né, à superfície. E aí que eu quero chegar. O que você provavelmente ainda não é o suficiente para você ter o que você quer. Se você quer, por exemplo, eu quero ser rica. Ser rica, tá, você pode casar com um cara rico. Mas até se fosse isso, que parece um caminho mais fácil, até mesmo se fosse isso, você precisaria estar no meio de rico. Não adianta você chegar lá. Infelizmente, gente, o mundo é assim. Muitos caras ricos não vão olhar para uma moça que não tá ali vestida no padrão deles. Ela só passou, ou ela tá trabalhando ali. Infelizmente, a vida ninguém disse que seria justa ou fácil. Então, você vai ter que parecer um deles, pelo menos, para poder casar com rico. E eu nem tô falando que essa é a melhor saída, não tô nem dizendo que você deve fazer isso, tá? Tô falando que mesmo que seja o caso, você vai ter que saber como é que rico come, como é que rico anda, o que rico fala. Você vai ter que simular aquela realidade. Você vai aprender nesse meio tempo, isso é legal. Nesse ponto isso é legal. Mas, digamos que não, você quer ficar rica, né, se esse for seu propósito. Você quer ficar rica jogando na loteria. Outro jeito fácil, né? Improvável, mais fácil. Você pode fazer isso. Você vai ter, não sei se vocês sabem, tem programas para isso. Eles calculam quais os números que são mais prováveis. E aí você vai ter que ir atrás disso. Vai ter que ter um investimento financeiro, porque não adianta você jogar uma cartela. Isso é muito difícil, né? Assim, se você for falar isso pro estatístico, ele vai rir na sua cara. Da sua cara. Mas se você jogar com as probabilidades maiores, você tem uma chance infinitamente maior de ganhar. Se você for... não, eu quero ficar rica pelo trabalho, eu quero empreendedorismo. Pô,
tu vai ter que estudar marketing digital, marketing aí até às vezes multinível. Você vai ter que descobrir como é que você quer trabalhar com vendas, que vendas é o que faz rico, tá, gente? Não é que todo vendedor vai ser rico, mas a venda, você pega alguma coisa de um valor razoável, né, ou relativamente baixo, e agrega valor ali para poder cobrar mais alto, e aquilo ali vai estar embutido a sua viagem, buscar aquilo, o papo, os impostos, o quem você vai ter que pagar para poder vender, enfim, a propaganda que você teve que usar. Então você vai ter que estudar tudo isso, né? As propriedades daquele produto, você vai ter que saber tudo sobre aquilo, até para treinar o seu público. Isso inicialmente. Claro que, por exemplo, o diretor, o CEO, a CEO, né, que é a mulher do YouTube, ela não sabe tudo, né? Ela tem, os técnicos vão saber as coisas técnicas, mas ela não começou, ela não construiu aquilo. Se você está pensando em construir, você vai ter que saber tudo sim sobre aquilo, pelo menos inicialmente. Então, tudo vai demandar esforço, entende? Vai demandar estudo, experiência, esforço, trabalho, tentativa e erro, análise, autoavaliação, autocrítica, às vezes uma crítica de outras pessoas que vão poder dar pitaco com mais propriedade no seu negócio. Então, para onde quer que você mire a sua vida, você vai precisar. Eu tô falando de ser rico, né, gente? Mas assim, eu sei que nem todo mundo, meu sonho não é ser rico. Mas ok, eu quero ser juíza federal, né? Eu quero ser, sei lá, política, né? Eu acho legal isso, eu adoro política, eu acho super legal a pessoa que estuda, investe nisso. Então ela vai ter que estudar, ela vai ter que entender de carisma, ela vai ter que entender de populismo, ela vai ter que entender de como funciona o serviço público, né? A juíza vai ter que entender de milhares de coisas que a gente nem imagina. Então é por aí. Você precisa saber o que você quer para você mirar toda a sua vida, focar toda para isso, né? Infelizmente, tem gente que gasta essa energia sagrada, que é muita energia, né? A energia de uma vida é sagrada e é muito grande. É sagrada aqui, independente de religião, até mesmo de ateísmo, tá? É muito importante uma vida humana. E você oferecer essa vida em prol de um homem, de um relacionamento, de casar, de noivar, de ter a vida que todo mundo acha que você deve ter. Você entende? O tanto de oportunidade, esse mundão para conhecer. E aí as mulheres preocupadas em como conquistar aquele. Não, quero esse. Me diz, como você vai conquistar um mundo se você não consegue abrir mão de um capricho? Porque isso é capricho. Se a pessoa não gosta de você e você quer que ela goste de você, é capricho, é ego. Ego, porque assim, na psicanálise ego tem outro sentido, né? Mas é ego no sentido popular. É você querer uma coisa que não tem sentido para quem quer. Mas eu tenho sonhos. Não, você talvez seja divagações. Agora você não tá voltada para isso. Se você tivesse voltada para isso, você não tava tão para aqueles objetivos maiores, né? Você não estaria tão abalada com um homem, ou se você for um homem, tão abalado para conquistar uma mulher, para que ela seja sua ou seu. Falei mulher, né? Mas eu sei que também tem homossexuais que me acompanham, mas vocês entenderam. A gente tem que ter o nosso objetivo e ele tem que valer a pena, cara. Ele tem que ser atemporal, seja qual for. Então, atemporal, assazonal, não sei se existe essa palavra, mas não pode depender de circunstâncias. Você tem que querer a qualquer preço e trabalhar por isso a qualquer preço, inclusive e principalmente abrindo mão de muitos prazeres. Se você quer ser fitness, entenda que você pode até depois curtir, tá? Mas o princípio é sofrimento. É você acordar cedo, porque você tem que trabalhar depois, então tem que acordar cedo. Ou então você vai fazer à noite, quando você já tá cansada. E depois a alimentação específica. Não tem almoço grátis nessa vida, cara. Não tem. E ainda que você queira conquistar alguém, quando você tem várias conquistas, várias evidências de que você é maravilhosa,
Entendeu? Assim, porque eu falo isso que você tá acreditando que o que você é o suficiente. Não é o suficiente. Mas quando for, você não vai se desvalorizar. Aí que tá. A gente sabe que uma pessoa se ama de verdade pelos resultados que ela tem. Então, se você se ama de verdade, a sua vida tem que estar foda, cara. E assim, eu não tô. Tudo bem, pode ter gente aqui de 20 anos. Tadiela, como é que minha vida vai estar foda? Eu tô na faculdade. Mas tem gente que com 22 ainda nem entrou na faculdade. Então, ela claro que não acho que todo mundo tem que entrar. Eu tô falando pra pessoa que tá focada em se formar em alguma área, né? Em fazer uma faculdade. Claro, gente, sempre levando em consideração o objetivo daquela pessoa. E assim, eu sei que a maioria aqui não tem 20. A maioria tem bem mais de 30. Tem uma galera. Esses dias eu fui ver como é que tava meu público. Tinha mais gente em torno de 30 do que eu pensava. Eu achava que tinha mais gente em torno de 40. Mas que seja, com 30, sua vida já tem que estar bem adiantada em outros aspectos. Então não adianta você ficar atrás de como conquistar o cara se a sua vida tiver uma bosta, cara. Existem. Uma vez, eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez, quando eu comecei a atender. Porque assim, o coaching é um processo caro. Né? Para a maior parte das pessoas é caro. Não vou falar para vocês, é o valor que você dá. Algumas pessoas não se valorizam e não dão dinheiro porque não estão se valorizando o suficiente, né? Porque elas, né, pagam 2.000 numa bolsa, mas não vai dar um dinheiro do coaching porque não pega, né? Não é de pegar. Enfim, tá. Aí eu perguntei para uma mentora assim, que eu falei assim, tem muita gente que quer fazer, mas não tem grana para fazer. Vocês vão me xingar, né? Se eu vou tomar uns hate, mas eu vou falar para vocês. E aí ele falou o seguinte para mim. Aí eu falei para ele, eu falei, será que a grana é um ponto de corte para que elas sigam as minhas orientações? E ele falou, sim, sim. Porque se ela não tem condição de ter uma vida confortável em outras áreas, no caso financeira, ela também não vai seguir a sua orientação. Ela não é uma pessoa disciplinada, provavelmente, o suficiente. Entende? Porque ela não tem uma boa administração da sua grana, tá no nível da sobrevivência. Então, a pessoa que tá no nível da sobrevivência, ela não vai seguir. Porque a minha orientação, gente, por exemplo, num coaching para conquistar alguém ou para se desenvolver, tem orientações. Não sei se eu falei. Bom, as orientações que eu passo, algumas são muito rígidas. E se você não fizer direitinho, não dá certo. Não adianta você fazer mais ou menos. Eu tenho cliente assim. Eu tenho cliente que paga caro e não faz. Mas é o mínimo que ela pode fazer, que ela tem que ter, é uma vida legal. Para ela conseguir entender as coisas que eu vou orientar. Vocês entendem isso? Então não adianta, cara. E eu tô falando por mim. Também foi assim comigo. Enquanto eu não paguei, enquanto não foi, sabe assim, doído. Enquanto isso não aconteceu comigo, e eu entendo vocês porque, assim, gente, eu sou muito, muito vocês. Eu tive. Eu mando, quando alguém entra aqui, passa a me seguir, eu mando uma mensagem, né, de abertura. E eu conto um pouquinho da minha história. Acho que todo mundo já deve ter lido, né? Ou pelo menos escutado eu falar. E aí, um monte de gente fala assim, mas um monte, gente. Nossa, você parece a minha história, exatamente igual que eu tô passando. Isso é direto. E assim, e quando eu escrevi aquilo, eu não sabia que eu ia ter esse retorno. Era só pra pessoa vir pro meu WhatsApp, pra ter mais dicas de perto, pra ter um acompanhamento mais perto, mesmo que gratuito dessa forma. E aí eu vi que muita gente tinha esse tipo de história. Só que a única diferença minha e que algumas mulheres aqui têm para essas pessoas, para a maioria das mulheres do mundo, é que elas saem de um sofrimento e caem em outro. Igual. E aí elas vão supervalorizar, elas vão incrementar, né? Elas vão jogar purpurina, elas vão dizer assim, não, mas esse é diferente, porque esse não sei o que, não sei o que. E não é nada disso. Na verdade, ela tá de 4 de novo, com o cara fazendo proposta absurda de ficar com ela e outra mulher, do cara encontrar com ela só quando ele quiser. Né? E eu sei que vocês passaram por isso, eu também passei.
de ter que forçar a barra pra namorar. Caraca, forçar a barra pra namorar, gente. Forçar. Eu quero que vocês pensem nisso. Você tem que pedir, você tem que implorar, você tem que insistir, cobrar pra pessoa assumir que tá com você. Que porra de evolução é essa? Se toda vez é isso. Toda vez você tem que... Tem gente que ainda fica cara de pau, aí vai lá no Facebook e bota assim... Ela mesma já bota em relacionamento sério e marca o cara, né? Aí o cara é obrigado a aceitar. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês estão rindo, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Tem muita gente que faz isso. Bom, realmente, a minha proposta aqui pra vocês é que, porra, se for ter um relacionamento, que seja pra entrar por cima, com a cabeça erguida, porque você quer. Porque o cara quer. O cara quer muito. Não é porque você convenceu ele racionalmente. Cara, não se convence racionalmente. Sentimento não é nada racional. E eu quero que vocês peguem pelo inconsciente. É aí que tá a questão. E eu vou falar uma coisa pra vocês que eu já falei também. Tem muitas coisas que eu já falei, mas assim, como tem sempre gente nova, vou repetir. Não é a Lua não é a Terra que gira em torno da Lua. Não é o Sol que gira em torno da Terra. Não é o Sagitários A lá no centro da galáxia, da Via Láctea, que gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno do Sagitários A. É a Terra que gira em torno do Sol. É a Lua que gira em torno da Terra. Então, quem é maior, quem tem mais poder, mais massa, se é que dá para se entender assim, atrai. O poder, é isso que vocês têm que entender. O poder magnetiza, o poder é irresistível. E o poder, ele nunca se arrasta. Pessoas poderosas nunca se arrastam. Elas podem até fazer coisas que elas não concordam. Isso pode acontecer, sim. Mas elas não se humilham. É diferente. Entendeu? Ou ela faz, tipo, é pragmática. Ela faz aquilo que precisa ser feito e cai fora. Me dá um like se você conseguiu entender isso. A prova disso é que... uma situação que vocês já devem ter visto. Mulheres que, por exemplo, se prostituíram na faculdade, para pagar a faculdade. Foi a alternativa que elas viram. Eu não tô dizendo que é justo e nem que elas devam fazer isso, tá? Mas isso acontece, isso é muito comum. E aí elas passam a faculdade se prostituindo, né, como garotas de programa. E enfim, eu conheci isso é clássico, mas eu tinha um médico amigo meu que ele saía só sempre com a mesma. Ele conheceu ela através de alguma agência e depois ele teve contato direto com ela. Ela fazia odontologia. Gente, odontologia é uma faculdade caríssima. É quase o preço da medicina. E os equipamentos depois são caríssimos para você ter. E aí ele pagava bem, um valor bem, ele tinha dinheiro, né? Ele pagava um valor bem alto para ela, né? E assim, é óbvio que ela não queria ser. Ele era um cara feio, mais velho, tá? Tudo bem que ele se cuidava, mas não era um cara bonito, não era um cara atraente. Então ela tinha que fazer isso, ela via dessa forma. Mas eu te garanto que ela queria ser dentista, ela não queria ser prostituta. E nada contra, tá? Só tô citando porque, assim, pra ela, talvez violasse, mas ela passou por cima disso. E aí, ou seja, ela não vai ficar fazendo o que pra ela parece uma humilhação. Ela faz porque ela vê como necessário. Muitas pessoas que vocês conhecem, por exemplo, já traficaram em algum momento da vida. Bem-vinda ao mundo real, gente. Bem-vinda. Já fizeram esquemas com política, coisas, desvio de grana. Já aceitaram cargos para poder fazer coisas ilegais. Mesmo sabendo que era errado, mesmo não acreditando, mesmo não querendo. Mas elas fizeram e caíram fora. Porque esse tipo de pessoa que eu tô falando, tá, gente? Que leva a sua honra... a sua honra ou o que ela acredita como valor acima de tudo, né? Então, essas pessoas, quando elas têm poder e força, elas podem até fazer alguma coisa que seja errada, mas depois elas caem fora. Elas não ficam. Quando ela fica, ela se submeteu. E aí aquilo ou não é tão grave para ela, ou ela não era tão forte assim. E nem tão poderosa assim. Entende? Entendeu?
Talvez você já tenha precisado fazer alguma coisa assim. Todos nós já fizemos coisas erradas, né? A gente tem quantos anos, né? Vamos. Crianças fizeram coisas erradas, né? Ou pelo menos que veem como erradas. Eu lembro que uma vez meus pais fumavam, eu peguei um cigarro e botei na boca e tentei dar uma tragada, assim, né? Que eles tinham largado. Nossa, gente, aquilo pra mim foi uma culpa, que eu falei assim, eu fiz um pacto comigo que se eu botasse esse cigarro de novo na minha boca, na vida, minha filha tá vendo eu falar isso, a minha mãe ia morrer. Eu nunca mais botei um cigarro na boca, nunca mais. Olha que coisa, eu fiz um trato comigo. Mas assim, aquilo pra mim era muito errado, então eu fiz uma coisa assim, né? Prometi logo um negócio assim, que se eu botar de novo, eu sabia que eu não ia fazer. Então eu vi aquilo como um erro. Claro que nem. Gélia, bobeira. Pra mim não era. E pra você também não era coisas que você fez quando você era criança, que aquilo dá uma culpa. Vai lá, verdade. Dá uma culpa absurda. Parece que você matou alguém. E às vezes você não fez nada grave, que você só vai entender isso quando você ficar maior. E aí, durante a vida, a gente tem pequenos delitos, né, que a gente vai cometer e que ninguém vai ficar sabendo, né? Então, mas a gente se perdoa porque a gente sabe que, por exemplo, foi necessário ou que foi uma fase, mas você não ficou naquilo. Agora, quando você fica naquilo, né, aí já não tá falando de poder. Então, lembra que é o sol, né, já que é a coisa mais clara que dá para você observar, é o sol que atrai a terra, é a terra que atrai a lua, sei lá, poeira que é atraída pela lua, tá? Porque né, são partículas menores. O que é maior, o que é mais poderoso, atrai. O que é forte, o que é sólido, atrai. Se bem que Júpiter é um planeta gasoso. Mas a massa dele é imensa, tá, gente? A massa dos planetas gasosos, dos gigantes gasosos, eu amo astronomia. A massa deles é imensa, por isso que eles têm, né? A densidade deles, às vezes, é maior do que um planeta rochoso no núcleo. Então, o que é maior, o que é mais forte, atrai. Então não fica, ai, como é que eu faço para conquistar? Cara, as pessoas vão querer te agradar, entendeu? Né? Eu dou o exemplo de artista e tudo. Você acha que a Paola Oliveira, ela chega num lugar e fala assim, ai, será que aquele cara vai querer ficar comigo? Ah, mas é porque ela é bonita. Cara, também, é verdade. Beleza conta. Mas não é só isso. Não é só isso. É muito mais, vai muito além. É poder, é charme, é segurança, confiança, relaxamento, independência. É uma porrada de coisa. Tanto é que tem gente que é bonita e que só se ferra. Né? Que fica quicando de um lugar pro outro e só tomando no bumbum. Sem vaselina e com muita terra. Então, a beleza só não diz nada. Mas o poder, sim. O poder é mais importante, muito mais importante que a beleza. Eu sempre falo aqui pra você, até o charme é mais importante que a beleza. Mas tem que desenvolver. Aí tem que ir pro espelho e ficar fazendo caras e bocas, vendo como é que você fica. No meu Instagram pessoal, gente, eu vou fazer um curso no final desse mês, tá? Fiquem ligadas, pra quem tiver no meu grupo do Telegram, que tá lá no link da bio. Vai ter tudo em primeira mão sobre como atrair pelo Instagram. E vocês vão ver que no meu Instagram pessoal, que é de L Aventureira, D-E-L-L-Y Aventureira, eu faço muitos testes, eu faço muitas coisas, porque eu sou moleca pra caramba, então eu tive também que aprender. Então eu faço essas caras e bocas, faço bumerangue, faço vídeo, faço live pra eles. É por aí, é tudo. A gente tem que começar a se divertir, né, com o processo. Mas eu tô me divertindo agora porque eu já me ferrei no início. Por quê? Porque no início eu falo pra vocês, vai lá pro aplicativo. Agora vai conversar com um monte de homem. Volta. Achei um especial. Falei, então cala a boca, não me fala mais nada. Vai brincar no aplicativo. Vai paquerar no aplicativo. Vai testar. Vai se divertir. Não é pra achar um cara legal. Não é. Não é. Você não tá atrás de um cara legal. Sabe? Então, assim, isso é uma desconstrução. E eu vou falar uma coisa pra vocês. De vez em quando acontece comigo. De ver um cara que fala, porra, esse aqui, né?
Isso aqui tem algum valor. E aí eu lembro que, não, eu tô treinando, eu tô brincando. Então, tem que ter muita prática para poder você se desenvolver, muita papo, encontros também. Por que não? Né? Parece que a mulher tá se prostituindo, vou pro encontro. Ai, nossa, mas eu já encontrei 2 esse mês. Nossa, 2. Onde isso vai parar? Né? Eu sei que tem uma santinha diabinha, né? A santinha fica lá as duas brigando. E eu tô mais do lado da diabinha. Não que a diaba seja ruim, né? A diaba só é mais ousada. E caga pro que os outros dizem. E aí, voltando aqui pro tema, né? Eu sei que vocês gostaram, dá like. O que você é não é o suficiente ainda, mas pode ser. Vai ser. Se você continuar no caminho, estudando, praticando, se reconstruindo, desconstruindo, sim, para se reconstruir melhor. Nascendo, morrendo para nascer de novo. Faz parte. Se você fica apegado ao mesmo romantismo de quando você tinha 15 anos, sabe? Achando que aquilo é o... Ai, meu Deus, ele olhou pra mim. Ai, ele me deu um sinal. E não entender que você é uma mulher, que você passou dessa idade de ser bobinha. Não passou dessa idade de ser bonita, gostosa, gata, charmosa. Não. Ou de ter ambições profissionais. Não, pelo amor de Deus, não passou não. Não sei nem a idade que você tem, mas você não passou da idade. Agora, o que você com certeza passou da idade é de ser boba. Né? Bora crescer. Bora deixar nascer, né? Essa mulher que tá pedindo, cara. Eu sei que ela tem algum lugar aí que ela tá pedindo. E tem várias ferramentas, mas se você não usar, não serve pra nada, né? Eu contei aqui também esses dias que como é que foi um filme que o cara chega pra meio que colonizando tal um lugar, e aí ele chega pro índio, ele quer ter amizade com o índio, ele pega e dá uma arma pro índio, né? Ele dá uma pistola, sei lá, aquelas pistolas antigas, né? Ele dá pro índio, grandes. Aí o índio pega, aí ele vai atrás de um coelho, de um bicho, vai lá e pá, dá na cabeça do coelho. Por quê? A ferramenta, se você não sabe usar, tu vai usar mal. Talvez até tenha um efeito, ele pode ter matado o coelho, mas ele vai ter que correr, ele vai ter que descobrir onde que o coelho tá, né? E aí, o que você tá disposta a fazer? Vai ficar correndo atrás do coelho ou vai pegar e vai dar um tiro e vai... Gente, eu sou vegetariana, tá? É só uma história. Então é isso. Usar as ferramentas que você tem, já tem disponíveis. Investir no que você precisa melhorar. Entender que no começo é difícil, tudo é difícil. Não vem me falar assim, ai, não esqueci, mas você tá falando isso, mas esqueci é difícil. E aí? Resolveu falar? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar de reclamar? Vamos parar de falar o óbvio? É difícil esquecer. Ai, você não sabe o que eu tô passando. Ai, você é insensível. Como é que uma coach fala isso? Nossa, eu escuto isso de vez em quando. Como é que uma coach fala isso? Eu falo isso sim, acorda. Acorda. Acorda porque você já perdeu tempo demais. Eu acredito que você não tem mais esse tempo pra perder. Ok? Um beijo pro pessoal do YouTube.